Agrupando e agregando dados. O Power Query possui a capacidade de realizar cálculos agregadores que possibilitem o agrupamento de uma ou mais colunas, reduzindo o nível de informação de uma tabela e possibilitando deixá-la na granularidade e no cenário necessário para analisar os dados. Observe que na tabela do arquivo disponibilizado chamado agrupamento em formato PBX, nós temos vendas por data, vendedor, produto e total vendido, e o objetivo é ter apenas a informação de quanto cada vendedor vendeu, por exemplo, independentemente da data e do produto. Vamos lá. É possível rapidamente agrupar esses dados utilizando a ferramenta na guia Página Inicial, Agrupar por. Na janela de configuração, a coluna selecionada antes de clicar em Agrupar por já está configurada. Se você quiser agrupar por outras colunas, basta selecioná-las na listagem. O próximo passo é informar o nome da nova coluna e a operação de agregação que será feita. Nessa situação, será escolhida a soma da coluna total. Ou seja, eu quero ver o valor total que cada vendedor vendeu e para isso eu vou usar a operação soma, que aqui no Power Query eu seleciono essa opção através de um botão, mas na verdade conhecemos do Excel que é uma fórmula por trás disso chamada DAX. O resultado dessa configuração pode ser observado que os dados desnecessários para essa situação foram desconsiderados nessa visão e apenas os vendedores e suas vendas são mostrados. No entanto, existe ainda um modelo um pouco mais avançado de agrupar dados, utilizando o agrupamento de mais de uma coluna e várias operações de agregação. Ao selecioná-la, botões para adicionar mais colunas e mais agregações serão mostrados nessa janela e podemos então adicionar a quantidade necessária. O exemplo que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu quero agrupar as colunas vendedor e produto, que serão agrupados de acordo com as 4 operações de soma, média, máximo, e vou contar as linhas também, uma informação muito importante, que seria a quantidade então de pedidos. Depois de adicionar agrupamento e também adicionar algumas agregações na seguinte ordem: vendas, médias, valor máximo e quantidade de pedidos, o resultado é uma tabela com o produto para cada vendedor e seu resumo de performance ao lado. Mas tome bastante cuidado com a realização de cálculos no Power Query. Utilize essa funcionalidade apenas para casos de necessidade de resumo e compatibilidade com outras tabelas de granularidades diferentes. Por padrão, cálculos devem ser realizados no relatório utilizando DAX, as fórmulas tradicionais, que têm uma performance melhor e mais recursos, com funções padronizadas e utilização dos relacionamentos entre as tabelas. Agora, falando um pouco sobre visualizações, a gente volta para a página inicial do Power BI e eu tenho algumas opções ali disponíveis. Trabalhar com visualizações é você pegar recursos no Power BI para construir dashboards. Do lado direito do Power BI, eu tenho o menu principal Visualizações, em que eu tenho vários recursos, por exemplo, gráfico de barras, gráfico de colunas. Para o nosso caso, com essas tabelas de vendas e vendedores, usar, por exemplo, o gráfico de colunas clusterizado é uma excelente opção. Por exemplo, eu posso arrastar aqui as opções dadas nas colunas total para o eixo Y e o vendedor para o eixo X. Fazendo arranjos individuais ou em grupo mesmo, consigo construir grandes visualizações do que está acontecendo, de acordo com o objetivo de apresentação.